Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem entregado na nossa mesa. Meus irmãos, aqui é a irmã Lília, o irmão Jesus, estamos aqui para falar com vocês do Evangelho de Jesus, amém? Nós vamos aqui ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 55, do verso 8 ao 12, amém? Você que pode acompanhar aí comigo e você que não está aí preparado aí com a sua Bíblia, ouça bem. Diz assim no livro de Isaías, no 55, verso 8. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres e da Babilônia serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Amém? Até aqui. Linda essa palavra. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Tomem posse aí do que Deus ele tem falado com vocês dentro dessa palavra. Deus seja louvado e glorificado. Você quer falar algo? Meu irmão, nós estamos aqui nesse ensinamento. O que o Espírito Santo nos coloca no coração é aquilo que a gente está apresentando para vocês, o que é Deus. Às vezes nós queremos entender o que é Deus. Isso não significa nada entender Deus. O que a gente tem que entender, o que Deus, Ele é Deus, e Ele faz todas as coisas, e Ele construiu todas as coisas, e Ele está acima de todas as coisas. Então nós temos que pensar, nós como ser humano, nós tivemos aí um pequeno entendimento da palavra, porque entendimento do conhecimento de Deus, só aquele pouquinho que nós entendemos de Deus. Mas aquele pouquinho que Deus dá, o Espírito Santo coloca em nosso coração, é aquilo que a gente tem que levar em nosso coração. Ele fala que o pensamento deles são como os seus, não são como os nossos pensamentos, né? Deus não pensa como nós. Deus não leva em conta aquilo que nós fazemos. Se Deus fosse levar em conta em tudo que nós vamos fazer, então nós não teria ali salvação, não teria uma vida mudada, não teria uma vida transformada. Porque Deus ele não pensa dessa forma. Se Ele fosse pensar, nós não teria salvação. Então, irmão, começa a abrir seu coração e, começa a ter, seu coração aberto para Deus e começar ali, Deus, faça a tua vontade que eu querer na minha vida. Ele fala, assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima do seu. Então, irmão, entrega a sua vida, entrega o seu coração. Deus, faça a tua vontade. Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que o Senhor, na hora certa, vai colocar na minha vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aquilo que você precisa, Deus vai te dar, Deus vai preparar. Deus vai abrir um caminho novo para você. Deus vai endireitar um caminho que está torto. Aquilo que está errado na sua vida, Deus vai endireitar. Deus vai mostrar um caminho. Deus vai preparar esse caminho para que você venha trilhar, venha entrar nesse caminho e ir em frente e chegar até Jesus. Quando você chegar até Jesus, você entregou por inteiro a Jesus, então você verá a glória de Deus. Você conhecerá mais e mais Deus ali na presença de Deus, aquilo que Deus está apresentando para você. Então você coloca ali, deixa Deus trabalhar, deixa Deus
entrar na sua vida, Deus cuidar dos negócios seus, não fica preocupado, não coloque as coisas do mundo no seu coração, tira as coisas do mundo, coloca só Deus, olha só para mente para Deus, amém? Deus nos chamou, meus irmãos, para nós pregarmos as boas novas, pregar o Evangelho. E eu creio que muita gente que está aqui assistindo a esse vídeo hoje também é chamado. Você também, meu irmão, minha irmã, tem um chamado de Deus na sua vida. E Deus, Ele mostra aqui dentro dessa palavra, porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, né? Nós temos ali Deus no nosso caminho, na nossa vida, mas nós nos achamos assim impossibilitados de falar, de pregar o Evangelho dele, de falar da palavra de Deus para as pessoas, porque nós nos achamos incapazes. Eu me acho incapaz. Eu acho assim, que eu não sei nada. O que eu sei é muito pouco para partilhar. Mas Deus mandou eu partilhar. Deus falou, vai e faz. Ensina o que eu estou ensinando para você. Você não aprendeu isso? Ensina. Passa para as pessoas. Então, eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, eu, meu esposo, nós estamos fazendo o que Deus mandou. Partilhando o pão, o alimento. Aquilo que o Espírito Santo, ele revela para nós, ele nos mostra dentro da palavra, é o que nós estamos tentando passar para vocês, é o que nós estamos passando para vocês. Deus, ele mostra que, quando eu falo para Deus, Senhor, mas como que eu vou fazer? Mas como que nós vamos fazer, né? Mas nós não vamos dar conta de tudo isso. E Deus fala para nós, não, desculpa aí, foi o celular do marido tocou. Deus, ele fala para nós, não se preocupe, né? Vocês não sabem o que eu sei, vocês não pensam como eu penso, né? E eu estou à frente, eu estou conduzindo vocês, né? Vocês estão falando da minha palavra, do meu Evangelho. E aí Deus fala, né? Às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos problemas, com a nossa situação, e Deus, ele está no controle de tudo. Deus até me lembrou ali da história de Moisés, né? De tudo que aconteceu, dos planos que Deus tinha para a vida de Moisés, porque lá na frente, bem lá na frente, Deus ia usar a vida de Moisés, meus irmãos, minhas irmãs, para quê? Para libertar o povo dele lá do Egito. Deus, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, meus irmãos, você fala assim, mas eu passo por tanta luta, eu passo por tanta dificuldade, que eu não tenho nem condição de fazer a obra de Deus. Meus irmãos, se você conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Moisés, né? E você sabe o que Moisés passou desde a infância. Quando Moisés nasceu, o inimigo, ele também tem planos. Planos para mim, para você. O inimigo tinha planos na vida de Moisés. Ele sabia que Deus tinha propósito na vida de Moisés. E aí o que ele fez? Tentou matar Moisés quando nasceu. Mas ele não conseguiu. Meu irmão, o inimigo, ele não consegue impedir os planos de Deus de acontecer. Moisés nasceu, Moisés foi escolhido até os 3 meses. Ele foi levado pelo rio Nilo, num cesto de junco, até a filha de Faraó. E ali, a filha de Faraó adotou ele, criou ele como filho. E lá na frente, né, amor? Lá na frente, irmãos, Moisés foi levado pelo Senhor para libertar o povo dele da escravidão dos egípcios. E ele foi criado pelos próprios inimigos dos hebreus. Então você vê, irmãos, como é que Deus, ele cuida? Então, irmão, olha, depois disso eu vou falar para vocês assim, o que te impede de fazer a vontade do Senhor? O que te impede de servir a Jesus? De fazer a vontade de Jesus, meu irmão, minha irmã? Olha para a história de Moisés, olha para Davi. Meus irmãos, Davi era um rapaz bonito, de boa aparência e tal, mas ele era novinho, ele não tinha porte físico para ser um guerreiro, para ser um soldado. Ele era um pastorzinho de ovelhas, né? E quem que Deus levantou para ser rei no lugar de Esaú?
Foi Davi, meus irmãos. Porque Deus, como ele fala aqui nessa palavra, os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos dele, né? A nossa visão, nós não vemos como Deus vê. Deus, ele enxerga o nosso coração, ele sabe de tudo, que nós somos capazes, o que nós não somos capazes. Meu irmão, Deus é quem capacita. Você acha que Davi, ele era capacitado para ir lá e matar aquele gigante? Problema, né? Matar, né, amor? Aquele gigante que um exército inteiro, inclusive os irmãos de Davi estavam ali, estavam tudo tremendo de medo do gigante. O rei que era para, né, sei lá, o primeiro da fila lá do exército, estava todo mundo morrendo de medo, irmãos. Mas Deus, ele conhecia o filho dele, ele sabia quem tinha ele realmente no coração, quem realmente servia a ele. E ele olhou para Davi e falou: vai lá, filho, vai lá que eu vou te dar vitória. Então, irmãos, Davi foi aquele menino novo, simples, ainda não um soldado, não um guerreiro, ele não conseguia nem usar uma armadura, uma espada. Ele foi com o que, irmão? É como eu hoje, aí pegar um estilingue e sair e dar na cabeça de uma pessoa com uma pedrinha aí, e Deus pega e entrega esse gigante que está na minha frente. Deus entrega na minha mão, assim Deus fez com Davi. Assim, irmãos, Deus, ele fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor queria que eles se curvassem, irmãos. Aqueles 3 homens, eles serviam a Deus de tal forma que eles preferiram serem jogados na fornalha do que se curvar na presença de uma estátua de Baal lá, né? O que eles fizeram, irmãos? Quantas vezes o inimigo já tentou te fazer você se curvar? Irmão, não se curva não. Não se curva perante ninguém, não se curva para nenhuma estátua, para nenhum problema, para nenhuma dificuldade. Não deixa as lutas fazer com que você venha se curvar, meu irmão. Se curva só para Deus. Só para Deus. Lembra da história? Irmão, eu estou falando para você que conhece a palavra, para você que sabe o que Deus tem para você. Não se curve para ninguém, para nenhum problema, para nenhuma situação difícil. Ah, irmã, mas a irmã não sabe o que nós estamos passando. Irmão, eu não sei, mas Deus, ele sabe. Deus, irmão, ele sabe. Ele sabia os planos de Satanás para a vida de Moisés. E o que Deus fez? Deus livrou, Deus cuidou, Deus fez ele crescer um homem e foi lá e usou a vida dele. Os planos de Deus jamais vão ser frustrados, nem na minha vida, nem na vida do meu esposo, nem na vida do nosso filho. Ai, mas a irmã não sabe por que caminho nosso filho tem andado. Nós criamos ele na palavra do Senhor. Então a semente está lá, meu irmão, fique em paz, a semente está lá. Não se curve para esses problemas. Sigam em frente, levanta a cabeça, sabe? Não deixa o inimigo ser rei na sua vida e falar: eu estou mandando você se curvar, senão eu vou tirar de você, seu filho, eu vou tirar isso de você, eu vou tirar a sua casa de você. Não, meu irmão, fica de pé, minha irmã, se levanta, vai fazer o que Deus mandou. Deus mandou você fazer a obra, faça a obra. Deus mandou você pregar o evangelho lá naquela esquina, lá, vai lá e prega o evangelho, fala de Jesus para quem ele mandar. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram, eles falaram para o rei: olha, rei, se o Senhor quiser, se Deus quiser nos livrar, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. E se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar na estátua de Baal. E ali eles foram lançados naquela fornalha. Irmãos, imagina o medo que não deu neles de serem lançados naquela fornalha, mas eles preferiram a morte, porque eles sabiam que morrendo eles iam estar com Cristo, eles iam estar com Deus. Então, irmãos, não se curvem, prefiram a morte. Mas a morte, irmãos, a morte para esse mundo aqui, né? A morte, porque vocês têm que ter uma vida espiritual, vocês têm que estar ali na presença do nosso rei, que é Jesus. Jesus é o único que pode reinar na minha vida, na sua casa.
Deixa ele reinar, entrega para ele suas dificuldades, entrega para ele seus problemas, entrega, minha irmã, entrega para Jesus a falta do que vocês têm e deixa ele reinar. Deixa ele reinar na sua vida, no seu coração, na sua maneira de falar, no seu ouvido. Deixa ele reinar sobre tudo. E ali o Senhor, as demais coisas, como eu falei, como Deus deu a palavra, né, amor? No outro vídeo que nós gravamos, as outras coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor, ele vai preparar. De alguma forma vai chegar o alimento na sua mesa. Deus vai abrir alguma porta. Deus vai fazer algo para suprir as suas necessidades. Ah, mas eu não tenho, mas é o meu filho, mas é a minha filha. Então entrega para Jesus. Entrega, porque ele vai cuidar. Enquanto você faz a vontade dele, enquanto você cuida das coisas do Senhor, você faz o que ele manda. Deixa que ele cuida dos seus. Amém? Ele vai cuidar do seu filho, onde seu filho estiver, ele vai cuidar da sua filha. Cuida das coisas do nosso rei, que é Jesus. Porque, irmão, irmã, o que Deus tem falado para nós é: Jesus está voltando. E nós fomos levantados para pregar a boa palavra, para pregar para as pessoas a vinda de Jesus. Então, meu irmão, não perde tempo. Não perca tempo com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo. Não perca tempo com as preocupações, com os problemas, com as dificuldades. Entrega nas mãos do Senhor. É assim que nós estamos fazendo, né, amor? Nós estamos entregando na mão do Senhor nossas dificuldades, nossos problemas, nossa saúde, tudo nós estamos entregando na mão do Senhor e fazendo aqui o que Deus, ele quer que nós façamos. Amém? Nós estamos aqui para partilhar com vocês. Ali, meu irmão, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 15, olha o que Deus fala assim, olha, obedeça a Deus, meu irmão, obedeça a Deus, irmã. Você que está assistindo esse vídeo, você ainda não é convertida, se converta, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a igreja. E aquele que não fizer parte da igreja dele vai ficar, né? E você que não conhece, mas eu não conheço, então eu não conheço a palavra, eu vou ficar. Não, meu irmão. Pega uma Bíblia aí, baixa uma Bíblia aí no aplicativo do seu celular, começa a ler a palavra, começa a buscar, que a salvação está no mundo aí para todos. Amém? Diz ali em Romanos 10, 15 assim, olha, e como pregarão se não forem enviados? Então, irmão, Deus está falando, como é que vocês vão pregar a palavra se vocês não forem enviados? Então, eu estou enviando vocês, né? Eu, Jesus, está falando. Olha, eu envio vocês para pregar a palavra, para pregar o meu evangelho, para as pessoas conhecerem a mim. Diz assim, olha, assim como está escrito. Olha, meu irmão, minha irmã, olha que coisa linda que está escrito. Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, minha irmã, presta atenção. Deus está falando, olha, para você que está anunciando as coisas boas que eu falo, que eu mostro para você, anuncia essas coisas boas, porque formoso são seus pés, são seus caminhos. Então, se você está nesse caminho, lembra dessa palavra, olha quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso é o que Deus, esse que é o Senhor, ele está falando para você, meu irmão, para você, minha irmã, nessa tarde, nessa manhã, esse dia, amém? Recebe aí, né? Lembra que os seus pés são formosos, porque você está no caminho certo, porque você está no caminho de Jesus, né? Olha, eu vou encerrar aqui essa palavra, amém? Deus aqui, creio que falou muito a você, minha irmã, a você, meu irmão. Sigam com Jesus, entreguem tudo para Ele e o resto tudo Ele fará, Ele vai fazer, amém? Vamos nos preocupar aí, meu irmão, com a vinda de Jesus. Jesus está voltando e Ele precisa que nós, que Ele nos enviou para isso, para falar da vinda dEle. Então, siga aí no caminho de Jesus, obedecendo a Cristo sempre, que tudo o resto Ele vai fazer, amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu gostei para nós e compartilhe aí nosso vídeo,
para que outras pessoas possam receber o que você está recebendo, essa bênção que você está recebendo nas tuas mãos hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.